Capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 15. Aleluia, Jesus. Segundo Samuel 21, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Estamos preparando uma possibilidade aí, né, Danilo, de colocar os vídeos no YouTube com qualidade, né? Por isso nós não estamos colocando mais por enquanto, mas eu acredito que logo vai estar saindo só no Facebook por enquanto. Todos acharam, irmãos? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benoni, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gobi ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Buzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobi, e Elanã, filho de Jaré-Oreguim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Os irmãos perceberam essa palavra sobre os filisteus. Os filisteus, irmãos, era um povo sanguinário, terrível. A Bíblia chama eles de incircuncisos. Quando a Bíblia usa esse termo incircuncisos, significa que eles não tinham o pacto, a aliança com Deus, com o povo de Israel. Porque o povo de Israel, todos eles eram circuncidados, né? Por causa da promessa de Abraão. E estes homens filisteus, provavelmente eles vieram da ilha de Creta, que ficava na região da Grécia, e migraram para a Palestina, e se estabeleceram ali, e eles acabaram dominando 5 cidades. Entre elas essa cidade aqui chamada Gate. Também dominavam Asquelon, Asdote, Azoto e Ecrom. Eles eram inimigos ferrenhos do povo de Deus. Dentre os 3 principais povos inimigos estavam os filisteus, os midianitas e os amalequitas. E estes homens eram terríveis, faziam emboscadas contra o povo de Deus. E os irmãos conhecem muito bem a história, que já é contada desde pequeno nas escolas dominicais para as crianças, da peleja que aconteceu entre Davi e Golias. Até as crianças pequenas, se você perguntar para eles, eles vão falar, né? Que Davi era de pequena estatura, ruivo, e enfrentou o gigante filisteu com quase 3 metros de altura, e o matou. Agora os irmãos percebam que
nesse texto que nós acabamos de ler aqui, vão aparecer mais 4, todos eles irmãos de Golias, e tem um outro Golias aqui, são 2 Golias. Agora, o que me chamou a atenção aqui, irmãos, para a gente refletir, é que Davi, não obstante ele ser um grande rei, um grande guerreiro, mas ele teve momentos também de fragilidade, de cansaço, e ele tinha companheiros que estavam ao lado dele. Os irmãos percebam que aqui, a Bíblia está falando sobre alguns heróis, alguns valentes, que estavam do lado de Davi. Ao todo, quando a gente vai fazer um estudo mais detalhado, a gente percebe que era 37 valentes. E os irmãos sabem de onde saíram estes homens? Esses 37 valentes de Davi? Talvez vocês podem pensar assim: deve ter saído da elite da sociedade, dos melhores exércitos que tinham na época. Talvez Davi foi em busca dos melhores exércitos e formou eles, comprou, adquiriu, treinou. Mas na verdade, irmãos, estes 37 valentes de Davi, e tinha 3 que eram mais próximos ainda de Davi e mais preparados. A Bíblia diz que tinha um deles que conseguia cortar fio de cabelo com uma pedra, com uma funda na mão. Então os irmãos imaginem se ele era preciso, hábil, né? Destro na funda. Os irmãos acham que Davi era bom na funda? Quando ele girou aquela funda, que era uma espécie de um estilingue antigo, e derrubou o gigante. Mas a Bíblia fala de um dos valentes de Davi que cortava fio de cabelo. Os irmãos imaginam se ele participasse das Olimpíadas hoje, se ele ganhava a medalha de ouro. Então esses homens, segundo o que a gente entende pela Bíblia, eles foram tirados de 400 homens problemáticos. Um dia Davi estava fugindo de Saul, ele entra numa caverna chamada Caverna de Adulão, e lá dentro a Bíblia diz que tinha 400 problemáticos, endividados, depressivos, era esconderijo de assassinos, de bandidos. E quando Davi entra nessa caverna, e ele se depara com toda essa sorte de pessoas, né? Porque geralmente, a gente quer encontrar pessoas que é mais fácil, para se lidar, para ser moldado, né? Mas às vezes Deus também nos aproxima dessas pessoas problemáticas, para a gente poder trabalhar com eles, né? E ver se a gente consegue, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, sendo uma ferramenta, nós como ferramenta, como canal, moldar essa pessoa. Não que nós mesmos vamos moldar, mas é o Espírito Santo nos usando através da palavra de Deus, para que essas pessoas possam ser transformadas em pessoas que têm utilidade no reino de Deus. E eu conheço muitos e muitas pessoas que a sociedade não dava nem 10 centavos por essas pessoas, mas que hoje estão na obra de Deus e fazem a obra de Deus, né? Desempenham um papel relevante, são usados, alguns deles grandes pregadores, pessoas que têm desenvoltura na explanação da palavra de Deus, outros trabalham em outra área, mas que Deus transformou mesmo, porque o Evangelho ele tem o poder de transformar. O Evangelho não é uma ferramenta de reforma, não é uma reforma. O Evangelho ele tem poder de transformar o mais vil pecador, o mais problemático, o mais ignorante, né? A pessoa mais tida como pela sociedade como abaixo da linha da sociedade. Mas o Evangelho, quando ele alcança e a pessoa abre o seu coração e ela deixa que esse Evangelho transforme, faça um trabalho na vida dela, o êxito é muito grande, porque não há, irmãos, nenhum tipo de mecanismo, de ferramenta que possa fazer com que uma pessoa seja transformada como o Evangelho. O Evangelho é transformador, ele realmente muda a pessoa, porque ele tem uma nova perspectiva, ele mostra um outro caminho, ele mostra uma outra direção para a pessoa. E se a pessoa quiser mudar mesmo de vida, se ela quiser ter uma vida transformada, ela precisa dar crédito à pregação do Evangelho. E esses homens, embora eles não ouviram o Evangelho, porque não tinha Evangelho naquela época, né, nesse conceito que nós conhecemos, mas é claro que tinha boas notícias também. E Davi, como era um homem segundo o coração de Deus,
com certeza ele levou alguma boa notícia para esses homens, porque esses homens olharam para Davi, e no momento que eles olharam para Davi, eles poderiam ter visto ele como um concorrente, ou alguém que pudesse trazer, quem sabe, ameaça. Mas eles, no momento que eles olham para Davi, eles entenderam que Davi poderia liderá-los. E a Bíblia mostra que Davi começa a fazer um trabalho com eles, e começa a treiná-los, e eles vão ficando bem treinados na arte da guerra, na arte dos combates. E Davi precisava mesmo desses homens, porque haveria momentos em que ele estaria se sentindo cansado. E o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que, os irmãos já sabem, Davi matou Golias, pegou a própria espada de Golias, cortou a cabeça dele, levantou a cabeça de Golias no arraial, e aquilo era o troféu de Davi. E Davi estava dizendo que a partir daquele momento, Israel não se dobraria aos filisteus, e os filisteus deveriam respeitar a nação de Israel, porque era a nação eleita de Deus. E os irmãos se lembram do que Davi disse? Golias afrontava o exército de Israel 2 vezes por dia, e Davi chegou lá e perguntou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto que os outros potencializavam Golias e chamavam ele de gigante, de homem forte, filisteu. Davi chegou lá e disse: incircunciso, não tem aliança com Deus, não tem pacto com Deus. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Deus está do nosso lado, Deus segurará a nossa espada, o nosso exército é que tem o Deus vivo, então nós podemos enfrentar esse homem aí sem medo algum. Davi matou Golias. Agora teve outras pelejas, os filisteus não desistiam. Irmão, se você estiver pensando que o inimigo vai desistir de nos afrontar, de nos atacar, de trazer problema para nós, Júlio, de criar situações para nos deixar com medo, desanimados, frustrados, querendo abandonar o caminho do evangelho, você está enganado. Ele vai fazer sempre mais. Quando passar um, vem outro, porque é o papel dele, e ele exerce esse papel muito bem, como os filisteus faziam. Os filisteus atacavam as plantações do povo de Israel, e tinha uma coisa, irmãos, que os filisteus faziam muito bem, era atacar a fé do povo de Israel. A Bíblia diz que um dia, lá atrás, eles roubaram a arca da aliança, roubaram a arca e levaram lá para o arraial deles, e colocaram a arca lá diante da imagem de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus, que era metade homem, metade peixe. E eles disseram assim: vamos ver se o Deus de Israel tem autoridade, tem mais poder que Dagon. Coloca essa arca aí. A arca era símbolo da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando foi pela madrugada, eles escutaram um barulho, foram ver, Dagon estava caído de bruços, próximo da arca. Eles levantaram Dagon, colocaram ele de pé de novo, porque o nosso Deus levanta o caído, mas o Deus falso precisa ser levantado, precisa ser carregado pelos homens, precisa de vela para trazer luz para eles, precisa colocar ele nos andores e sair carregando. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que ele nos toma pela nossa mão direita e nos ajuda. Ele levanta o que está caído, ele fortalece o fraco, ele dá vigor ao cansado, ele restabelece a força daquele que não tem nenhum vigor. E a Bíblia diz que os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. A Bíblia diz que então, quando foi pela manhã, eles levantaram novamente, e Dagon estava caído de novo, só que agora ele estava com as 2 mãos decepada e a cabeça decepada. Em outras palavras, nós podemos dizer, Deus estava mostrando que ele era maior do que o Deus dos filisteus. O nosso Deus é maior, irmãos, o Deus de Davi. E como eles sempre tinham pelejas, a Bíblia diz que eles tiveram mais uma peleja contra Israel, e Davi estava pelejando com mais um dos gigantes, e nesse momento, Davi se cansou, porque isso me ensina uma coisa muito importante, que na verdade, Davi só venceu Golias, porque Deus estava na frente dele, porque ele não tinha nenhuma condição de vencer o gigante. Tanto é que ele vai matar o gigante com uma pedra, porque o gigante subestimou Davi. Quando a gente vai estudar com muito detalhe Golias,
ele olha para Davi e diz: não tinha homem em Israel, mandaram um menino para lutar comigo, eu vou te matar agora, e eu vou pegar tua carne e jogar para os cães, né? E segundo alguns historiadores, estudiosos, e eu tenho muita coerência, eles acreditam que no momento, a Bíblia mostra que, além de todo o aparato de guerra que Golias tinha, ele tinha também um escudeiro, que é chamado pajem de armas, que ia na frente dele, e provavelmente ele mandou aquele escudeiro sair, e segundo alguns eruditos, acreditam que ele tirou o capacete de bronze que ele usava, porque quando ele olhou para Davi, ele falou: isso aí não vai dar nem graça, vou passar por cima dele igual um trator. E aí nesse momento Davi girou a pedra e jogou. A pedra bateu nele, irmãos. É interessante isso daí, que ele deveria ter caído para trás, mas ele caiu para frente. Quando ele caiu para frente, ele cai de bruço, né? Atordoado. Davi pega a própria espada dele e corta a cabeça dele. Então tudo isso, quem direcionou aquela pedra? Foi Deus. Ele disse assim: você vem contra mim, Davi falou para ele, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Deus te entregará nas minhas mãos hoje, e os filisteus saberão que há Deus em Israel. Glória a Deus. Então, irmãos, foi Deus que deu vitória. Tanto é que aqui, nesse momento que Davi está enfrentando o outro gigante, porque Davi já tinha levado 5 pedrinhas, não é no mesmo dia aqui, viu? É uma outra passagem. Ele tinha levado 5 pedrinhas no seu alforje, porque ele conhecia os irmãos já de Golias. Davi não foi lutar com Golias sem estudar, sem fazer estratégia, sem conhecer, sem saber que aquele homem já tinha outros irmãos. E às vezes nós erramos muito, porque nós queremos fazer as coisas de Deus sem estratégia, sem pensar, sem orar primeiro, sem saber o que é que nós vamos receber de Deus. Porque, irmãos, Davi perguntou o que é que Saul iria entregar na mão de quem vencesse Golias. Ele queria saber tudo, até o prêmio. Agora, nesse caso aqui, que já é uma outra passagem, mostra a fragilidade de Davi. Davi está lutando com o irmão de Golias agora, e a Bíblia diz que num dado momento, ele se cansou. Davi, parece que eu vejo Davi agora extenuado, né? Como nós nos cansamos. É por isso, irmãos, que o pastor precisa ter obreiros, precisa ter pessoas que ajudam, porque tem momentos que a gente fica cansado, extenuado, né? Esgotado, porque o que mais cansa um líder espiritual não é o físico, é mentalmente, espiritualmente. Você sabia que o cansaço mental, ele representa 37 vezes a mais do que o cansaço físico? Você sabia que uma pregação, não igual eu estou fazendo aqui agora, aqui eu estou apenas dialogando com os irmãos, mas uma pregação eloquente, com muita intrepidez, de 1 hora mais ou menos, corresponde a 8 horas de trabalho físico, para os irmãos ver o que é você ser um líder. Não é apenas vir aqui abrir a Bíblia, tem momentos que se cansa. Davi era o rei, Davi poderia ter mandado os seus soldados lutar, mas Davi, ele era um homem da guerra, ele não largava a espada, e ele estava nesse momento aqui, ele se cansa, e a Bíblia diz que um desses valentes, que ficava de olho no rei, estava próximo dele, Isbi-Benoni, né? Filho dos gigantes, é o gigante Isbi-Benoni, é o irmão de Golias. Ele tinha uma lança de 300 ciclos de cobre, isso é muito pesado, e ele tinha uma espada na mão nova. Vocês perceberam? Que ele pensou o seguinte: eu vou matar esse cidadão, ele matou meu irmão, só que eu vou levar uma espada nova, vai ser o primeiro que eu vou matar com essa espada. Eu quero estrear a espada naquele que tirou a vida do meu irmão. Hoje eu mato esse reizinho de Israel, hoje ele está na minha mão, vou levar uma espada nova. E a Bíblia diz que ele foi em tentar ferir a Davi, mas quando Abissai, que era filho de Zeruia, que era um outro valente, os irmãos, se for estudar esses valentes, a Bíblia diz que teve um deles que desceu dentro de uma cova, Júlio, tinha um leão dormindo lá dentro, era tempo da neve, e o leão estava dormindo lá. Provavelmente ele usou isso de estratégia mesmo, porque o leão deveria estar hibernado, e a Bíblia diz que ele matou o leão lá dentro daquela cova. E tem um outro ainda que arrancou uma lança das mãos, uma espada das mãos de um egípcio grande, e com um cajado de pastor que ele tinha na mão. Olha que interessante. E ao invés dele matar ele com o cajado, a Bíblia diz que ele pegou a espada, a lança da própria mão dele, e matou ele. E eu fiquei pensando, por que ele não matou com o cajado? Porque
porque cajado não é instrumento de matar ninguém, né? Cajado é para direcionar, para guiar, para apacentar. Então ele poderia ter pegado o cajado já e matado, mas ele pega a lança, porque o cajado ele utilizou apenas para poder desarmar aquele homem. Os irmãos percebam como a Bíblia é, irmãos, como ela é. A palavra de Deus tem coisa para nos ensinar, como essa palavra não é um livro qualquer, como essa palavra, ela não é apenas como um livreto que eu leio, ou um livro de filosofia, alguma coisa, uma revista. Essa palavra tem ensinamentos, tem algo para nos moldar, tem direção para nos dar, tem luz para nos mostrar no caminho. A palavra de Deus tem aquilo que nós precisamos, porque ela é o nosso manual. O manual do ser humano está aqui. Então nesta noite dê crédito a esta pregação, e você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. A Bíblia diz que Abissai, então, filho de Zerua, socorreu. Davi precisou ser socorrido. Vai ter momentos, irmãos, que nós vamos precisar ser socorridos por alguém, né? E os líderes também precisam. Eu preciso também. Tem momento que eu vou precisar de socorro, porque nós nos cansamos, ficamos esgotados. A peleja é difícil, não é fácil, irmãos. A peleja do dia a dia ela vai nos dilacerando. Os irmãos já imaginaram como era a peleja desses homens? Os filisteus não desistiam, constantemente eles estavam armando estratégias, procurando um jeito de atacar os hebreus, os israelitas. Eles ficavam constantemente esperando um momento certo para atacar, algum tipo de fragilidade, né, alguma brecha que os israelitas davam, eles estavam ali, eram inimigos deles mortais. E a Bíblia diz que então Abissai feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi agora vão tomar uma decisão. Eles juraram dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Olha aqui, irmãos, o que esses homens pensavam a respeito de Davi. Eles estavam dizendo assim, ó: Deus levantou o Senhor para ser o nosso rei e para ser a nossa direção. O que é lâmpada? Lâmpada é para quê, irmãos? Para mostrar o caminho, clarear o caminho. Então eles estavam dizendo: se o Senhor morrer na peleja, acabou a nossa direção. Nós temos o poder de combate, nós temos a estratégia de guerra, nós somos valentes, somos hábeis na guerra, mas nós precisamos da tua liderança, da tua direção. Porque, irmãos, esse homem Davi era um grande líder. Na casa dele tinha problemas, mas no que tange ao exército, ao povo de Israel, e tinha mais uma coisa: os filisteus estão por aí ainda, viu? Vocês estão pensando que eles morreram? Eles ainda estão de pé aí. De vez em quando passa um deles por aí. Eles ainda estão querendo derrubar o povo de Deus. Por isso nós temos que estar constantemente atentos. Esse homem tinha uma liderança. E tem uma coisa, irmãos, que chama atenção em Davi, é que Davi amava o povo de tal maneira que ele nunca despedia o povo vazio. Sempre que tinha algum evento, quando ele leva a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que antes que ele despedisse o povo, ele mandou dar um pedaço de carne e um frasco de vinho para o povo. Ele não deixava o povo sem nada. Davi, ele governava mesmo para o povo, com todos os erros que ele teve, os problemas dele, né? E nós jamais devemos tirar aquilo que a irmã falou aqui ontem, a irmã Maria Amélia, sobre não podemos isentar das consequências dos pecados que Davi acabou cometendo e trouxe muitos problemas para ele. A família dele foi atingida de uma tal forma que ele teve momentos de tristeza profunda, né? De pedir até para morrer, de tamanha tristeza que ele teve dentro do âmbito da sua família. Mas, irmãos, esse homem foi um líder espetacular, e ele liderava esse povo com tanta dedicação e esmero, que esses homens entenderam que realmente eles precisavam protegê-lo. A Bíblia diz no versículo 18, que depois disso houve outra peleja. Olha como eles não paravam, eles não desistiam, eles queriam matar mesmo. E a Bíblia diz que em Gobe, outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, né, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Outro valente de Davi, matou mais um. Então quer dizer, já tinha 3, já tinha ido.
Um foi morto por Davi, mais 2 agora mortos pelos valentes de Davi. Mas a Bíblia diz no versículo 19 que houve outra peleja. Vocês estão percebendo, irmãos, como que nós temos que estar preparados espiritualmente, mentalmente, porque não para, é a todo momento. Alguém pode pensar assim, não, agora. Por isso que eu não acredito nesse evangelho barato que é pregado, que diz: a partir de agora, você é crente, você não vai ter mais problema, vai ficar rico, não vai ter doença, não vai ter mais dificuldade, porque agora você é só vitória. Você vai andar por cima agora, né? Vai andar nas alturas. Agora você vai ser como a corça. Eles dizem, é como a corça agora, somente nas alturas. Mas irmãos, vocês não sabem a dificuldade que a corça tem para fugir do leão, viu? É o cervo. E de vez em quando, com toda a habilidade que ela tem, o leão ainda pega. Então, irmãos, as lutas e as dificuldades, elas são normais. Os filisteus estão por aí, eles não param. Nós vamos ter dificuldade, sim. E as semanas, a gente espera assim, essa semana talvez vai ser um pouco mais tranquila. E aí vem uma dificuldade, daqui a pouco vem outra, e outra, né? Vocês pararam para pensar, se a gente for fazer uma análise aqui na terra, bem fria, não tem perspectiva de nada de bom, é só coisa ruim mesmo. São alguns momentos de alegria, alguns lampejos que acontecem de alegria. Na grande maioria das vezes é problema, dificuldade, luta, né? Frustração, angústia. Acaba uma coisa, vem outra, é enfermidade, é dificuldade na família, fica sabendo de uma pessoa que teve problema, outra, daqui a pouco você sabe de um parente que partiu, que morreu, outro que está doente, daqui a pouco passa aquilo ali, você sabe a notícia de alguém que está doente, preciso orar para fulano que ele está doente, recebe uma notícia. Isso são as agruras dessa vida aqui, são os momentos de dificuldade que nós passamos, as batalhas que não param, as lutas que não param. E também os filisteus estão lardeando o nosso acampamento constantemente. Você vai ver alguém te atacando, te afrontando a sua fé, fazendo com que você venha ficar desanimado. Mas nessa noite nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Davi, o Deus que nos dá vitória sobre os filisteus, sobre Satanás, sobre todas as lutas. E Ele quer nos fortalecer, e nós devemos ficar firmes nele, não desanimar em momento algum, porque Ele vai nos sustentar até o fim. Versículo 19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré-Oreguim, o belemita, olha de onde ele era, de Belém, terra de Davi, terra de Jesus, feriu Golias, o Geteu porque ele era de Gate, irmão do outro Golias, né? Os dois eram de Gate, cidade de Gate, e cuja lança era a haste como eixo de tecelão. O que significa isso? Extremamente afiada, cortava até a sombra, furava até a sombra. E aqui mais um deles é morto. Ficou então faltando apenas mais um, né? Houve ainda outra peleja, versículo 20, em Gate, onde estava um homem de estatura alta, e esse daqui ainda era deformado, tinha anomalia, ele tinha 24 dedos. Então os irmãos imaginem, né, como era enfrentar esse homem. Também nascera dos gigantes, e a Bíblia diz que ele também estava afrontando, injuriando a Israel. E Jonatas, filho de Simeão, irmão de Davi, quer dizer, o sobrinho de Davi, feriu. Esses 4 nasceram ao gigante, eles eram descendentes de Anak, né? Dos Anaquins. Então os irmãos percebam, irmãos, os gigantes que vão aparecendo na nossa vida, são gigantes terríveis, 5 gigantes, né? Mas nós também temos o nome de Jesus, 5 letras, não é? 5 letras, Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor, Jesus é a nossa vitória, a nossa esperança, e Ele está aqui nessa noite para nos dar direção,
para nos dar fortalecimento, renovar nossas forças. Se tiver algum gigante essa semana, você conseguir derrubar ele em nome de Jesus, e saber que Deus sempre preparará alguém quando nós estivermos cansados também, para estar ao nosso lado. Deus sempre terá alguém que Ele preparará, porque irmãos, nós temos que pensar uma coisa, já terminando essa mensagem, que Deus não trabalha com coincidência. Sempre que Deus aproxima alguém de nós, e nós começamos a ter contato com alguma pessoa, e nós começamos a preparar aquela pessoa, é porque Deus está trabalhando de uma tal forma, para que num dado momento, uma dificuldade, num problema que nós tivermos, aquela pessoa será o nosso auxílio, o nosso ajudador. É por isso que Deus coloca pessoas no nosso caminho. Muitas delas vão nos frustrar, muitas delas vão se aproximar de nós, para nos trazer lições negativas, para que essa lição negativa se torne positiva, para nós não fazermos igual aquela pessoa. Mas muitos vão se aproximar de nós, porque serão pessoas úteis, pessoas que estarão ao nosso lado. Ontem foi falado aqui por Danilo de Josué. Josué ficou próximo de Moisés, na porta da tenda, porque ele estava sempre com Moisés e foi o seu sucessor. Então, irmãos, coloque essa palavra no teu coração essa semana, guarde ela, lembre-se de uma coisa: estamos falando do Deus vivo, o mesmo Deus de Davi, o Deus da Bíblia, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não falha, o Deus, como eu sempre digo para vocês, que não patrocina fracasso. Amém? Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por mais uma noite na tua presença, mais uma oportunidade de louvar o teu nome, cultuar o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de iniciar mais uma